Atila dos Santos, né? Ele é graduado em Ciências Biológicas pela URI, mestre em Biologia pela UFSC, Biologia Vegetal, doutor em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E também com um período aí que ele teve em Oslo, né, na Noruega, e um pós-doutoramento pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Então, o foco dele de trabalho tem sido, né, na área de botânica e microbiologia, especificamente em micologia, com ênfase em sistemática e ecologia de macrofungos, poliporoides, né, poliporolis aqui, da polipolaris, né, e entomopatógenos, né. E é um professor hoje associado do Departamento de Botânica, atuando aí como orientador no mestrado profissional Prof.Bio da UFSC, e mestrado e doutorado no PPG em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, no PPG FAP, da UFSC também, né? Pesquisador do CNPq, tem um currículo vasto aqui. Uma alegria, Elisandro, tê-lo conosco, né? O Elisandro em tela já agora. Então, a gente passa a palavra para você, tá bom? Muito obrigado aí. Obrigado a ti, Osmar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente agradeço muito o convite, né? Eu até estava comentando com o pessoal da organização que me fez o convite, que é um pouco estranho eu fazer parte de um evento que é Dia Mundial do Solo, quando, na verdade, a minha principal formação é com fungos da madeira, né, de compositores de madeira, mas mais recentemente a gente andou trabalhando com alguns, avançando um pouco, inovando um pouco no acesso à informação de diversidade de diferentes ambientes, né, através de alguns métodos mais específicos, mais modernos, digamos assim, e é um tema super interessante, né, que a gente acaba se envolvendo, né. Bom, eu tenho que apresentar aqui, né. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não sei se todos estão vendo a minha apresentação. Bom, eu vou, então, falar um pouquinho hoje para vocês sobre a funga do solo de florestas brasileiras, né? Eu tinha preparado 2 estudos de caso para mostrar para vocês sobre diversidade críptica que a gente vem encontrando, mas cortei um dos estudos de caso, que é lá da Amazônia, para ficar dentro do tempo, né? Então, hoje, eu venho, na verdade, aqui representar um grande grupo de pessoas envolvidas, né, nesses estudos, né? Tem o professor Aristóteles, o Dr. Diogo, e também o Dr. Joseph Gemel, que também que faz parte desse trabalho, né? Entre outros alunos bolsistas que a gente tem na nossa equipe, né, no nosso grupo de pesquisa, o Mindfunga, tá? Então, vamos lá. A minha apresentação, ela vai ficar dividida em 4 partes. Primeiro eu vou falar sobre diversidade fúngica críptica, tá? Para todo mundo entender o que significa isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a metagenômica, esse tipo de estudo, né, esse tipo de acesso à diversidade que existe especificamente no solo, eu vou me referir quando eu falar de microbiomas do solo, né, e depois eu apresento, então, um estudo de caso que a gente tem alguns resultados preliminares. Não são resultados conclusivos, fechados ainda, mas é um estudo que a gente iniciou e que tem resultados bem interessantes, bem promissores, que eu gostaria de mostrar para todos. Bom, diversidade fúngica críptica, né, do que eu estou falando, né? A gente sabe que os fungos, por si só, eles já têm, a gente pode dizer que é um grupo críptico, né, do ponto de vista de conhecimento, certo? Quando a gente compara os fungos com os animais e as plantas, a gente tem muito menos informação, conhecimento sobre a diversidade dos fungos, né? Para vocês terem uma ideia, estima-se que existam em torno de 5 milhões de espécies de fungos no planeta, e a gente até agora catalogou em torno de 150 mil espécies. Isso é menos do que 5% daquilo que se estima que possa existir. Então, a gente praticamente não conhece nada, né? Por outro lado, os fungos fazem parte do nosso dia a dia, né?
fornecendo produtos, ou fazendo com que a nossa qualidade de vida seja muito melhor, né, com suas ações dentro dos ecossistemas naturais, por exemplo, né? Mas, então, os fungos por si só, a gente pode dizer que são pouco conhecidos, né? Então, é um conhecimento crítico, né? Um outro problema relacionado ao conhecimento sobre a diversidade de fungos são os complexos taxonômicos, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento, características morfológicas, aquilo que a gente chama de sinapomorfias, né, ou um conjunto de caracteres exclusivos e distintivos para dizer que essa espécie é essa e aquela outra é aquela outra, para dizer que as espécies são diferentes, né? Muitas vezes isso é resultado de especiações recentes, né? Ou seja, você tem linhagens distintas, mas você não tem morfologias ainda suficientes para distinguir essas espécies, né? Ou muitas vezes a expressão fenotípica é resultado de uma convergência, de uma adaptação, né? Então, isso pode acontecer também, né? Então, esse é um motivo pelo qual a gente tem muitos complexos taxonômicos no reino dos fungos, tá? Um outro problema relacionado aos complexos taxonômicos, né, muitas vezes a gente até tem informações, né, que nos permitem caracterizar determinadas espécies. Mas, de modo geral, quando a gente fala numa taxonomia clássica relacionada à morfologia, né, a gente tem poucos caracteres morfológicos disponíveis, né? Ou, muitas vezes, nós não somos capazes de detectar as diferenças entre as espécies, né? E aí acabamos seguindo conceitos muito amplos, enviesados, né? E isso tudo resulta em complexos taxonômicos, né? Um caso clássico, assim, da literatura é a Antródia heteromorfa, também conhecida como Antródia álbida, que é esse fungo que é um decompositor de madeira, que foi descrito a partir de materiais da Europa, mas é considerado hoje um táxon amplamente distribuído no globo. Na verdade, a bem da verdade, são várias espécies, são várias linhagens biogeográficas que apresentam mais ou menos a mesma morfologia. Mas se a gente der uma olhada aqui nessas imagens, a gente vai perceber que tem morfologias diferentes, né? Ok? Mas muitas vezes essas morfologias elas não são suficientes, né, em quantidade de caracteres para a gente distinguir as espécies. Então é muito comum, no caso do estudo da taxonomia dos grupos, a gente também utilizar, além da morfologia, dados moleculares, né, para fazer inferências filogenéticas, né, faz análises filogenéticas para poder inferir sobre as espécies, sobre as linhagens. Mas a gente também utiliza dados do substrato, onde especificamente esse fungo está vivendo, o que ele está fazendo, né? E a distribuição geográfica, certo? Então, são informações que a gente acaba utilizando, agregando, para poder discriminar as espécies, né? Mais recentemente, o nosso grupo de pesquisa descreveu essa espécie que se chama Antródia neotrópica, né? É uma espécie que a gente encontrou associado a Baccharis, é uma planta que vive, que a gente chama presente nos campos nas áreas mais de altitude, aqui da região sul do país, fica entre os campos naturais e as florestas, né, ou seja, aquilo que a gente chama de campo sujo, né, tem essa planta, e esse fungo a gente encontrou especificamente decompondo galhos mortos dessa planta, né? E, então, vejam, são informações possivelmente de endemismo, de distribuição específica, de utilização específica de hospedeiro, né? A gente precisou fazer análises filogenéticas moleculares para entender que era uma linhagem distinta de tudo aquilo que se conhecia, que se chamava de Antródia heteromorfa álbida. Então, essa espécie nova, ela foi descrita, né, a partir desse complexo heteromorfa, né, e que não está totalmente resolvido ainda, mas
está em processo de resolução do complexo, tá? Para vocês terem uma ideia, como essa espécie ela está associada a uma condição muito particular, né, com um hospedeiro específico, uma distribuição relativamente restrita, né, a gente aplicou os critérios da IUCN e fizemos a proposta para a lista vermelha global. E ela foi aceita e foi publicada recentemente na lista vermelha global, tá, como uma espécie vulnerável, tá? Então, essa é uma das primeiras espécies que ocorre no Brasil a figurar numa lista vermelha, tá? E, infelizmente, não é uma lista vermelha do Brasil, é uma lista vermelha global. Então, tem um caminho longo aí, né, no Brasil para a gente avançar com relação aos fungos também, quanto ao seu status de conservação. Ok? Outras possibilidades que levam, na verdade, a diversidade fúngica a ser considerada como críptica são os microfungos, né? Então, muitas vezes, esses fungos, eles não têm um conjunto de caracteres suficientes, né, para serem acessados e para a gente discriminar as espécies, né? Ou, muitas vezes, essa informação ela é inacessível, tá? Por quê? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para fazer esse tipo de análise mais criteriosa, né? Com relação aos macrofungos, uma outra coisa interessante é que, tradicionalmente, a gente utiliza as macroestruturas, né, os cogumelos, as orelhas de pau, por exemplo, né, os basidiomas, os ascomas, para descrever as espécies, né? Então, a gente utiliza principalmente a morfologia, certo? Mas, muitas vezes, as espécies, elas não estão se reproduzindo no ambiente, certo? A gente encontra apenas a estrutura somática e não encontra a estrutura reprodutiva para caracterizar aquela espécie, né? Mas em alguns momentos a gente consegue encontrar. Então, quando a gente vai a campo e coleta macrofungos, por exemplo, a gente está tirando uma fotografia da diversidade que existe naquele momento. Então, é uma diversidade que está reprodutiva naquele momento, certo? Ou seja, se a gente não conhece muito bem sobre a diversidade dos fungos, sobre a fetologia, né, das espécies, a gente conhece menos ainda. Quando que essas espécies se reproduzem, a gente não tem esse conhecimento, né? Como é muito bem conhecido para as plantas, né? Quando que determinada espécie de planta floresce, né? Põe a sua florada, né? Então, isso é muito comum, né? Quando que perdem as folhas, né? Mas para fungos, para as espécies de fungos, a gente ainda não tem esse conhecimento, tá? O que torna a diversidade ainda também críptica, certo? E, como eu disse antes, né, então, quando a gente vai para uma floresta, a gente vê as estruturas reprodutivas e a gente acha que essa é a diversidade. Mas, muitas vezes, a gente vai para o ambiente, para a floresta, e a gente não encontra os fungos. Isso não quer dizer que não existam fungos lá, né? Somente a sua estrutura somática está decompondo os troncos, está associado com árvores, né, as micorrizas, os endófitos, e a gente, na verdade, não tem conhecimento sobre a diversidade total de fungos de um determinado ambiente, né? Muitas vezes também o acesso à diversidade ele é dificultado. Por quê? Porque para você reconhecer determinada espécie, você precisa, muitas vezes, fazer uma amostragem indireta. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou lá no campo simplesmente coleto um cogumelo, né? No caso dos endófitos, por exemplo, eu preciso coletar o tecido vegetal, passar por uma série de processos, buscar o cultivo, né, desses microfungos, desses endófitos que estão lá dentro do hospedeiro, da planta, tá? E, então, mas nem todas as espécies nessa condição também são cultiváveis, certo? Então, percebam que todas essas técnicas que eu estou mostrando, elas não são, teoricamente, suficientes para a gente acessar a diversidade de fungos como um todo, né? Outra coisa importante é que faltam especialistas, né? E não só faltam especialistas dos diferentes grupos de fungos, como também há muitos ambientes que a gente quase não conhece, certo? A Amazônia é um exemplo clássico, né? É claro, né, de uma diversidade gigantesca que existe lá e que a gente não tem conhecimento, certo?
Mas mesmo a Mata Atlântica, que é um dos domínios fitogeográficos mais conhecidos com relação à micologia, existem alguns ambientes, né, no caso aqui em Santa Catarina, esses ambientes, esses ecossistemas de altitude, né, como as matas nebulares, os campos naturais, né, a floresta de araucária, entre outros ambientes que não existem, são lacunas, na verdade, né, de amostragem e de conhecimento da diversidade que existe no nosso país. Tá? Bom, os estudos de diversidade fúngica, de modo tradicional, eles acabam utilizando, né, como eu falei antes, observações diretas, né? Aí, aqui a técnica principal, né, é a taxonomia morfológica, né? Mas a gente também pode fazer de uma forma indireta, através do isolamento, né? Como eu mostrei, como é o caso de endófitos, certo? Mais recentemente, a gente tem técnicas moleculares que nos ajudam a conhecer a diversidade de fungos, né? Algumas delas um pouco mais antigas, que utilizam enzimas de restrição, mas não são muito qualitativos, vamos dizer assim, certo? Ou, na verdade, auxiliavam no sequenciamento, mas de um único espécime, ou seja, você poderia sequenciar, ter informação molecular, mas de uma única espécie, né? Agora, mais recentemente, essas técnicas de sequenciamento de alta performance, que se diz, né, elas nos permitem, na verdade, sequenciar milhares de espécies de uma amostra, centenas de espécies de uma única amostra, né? Então, essa técnica, na verdade, de sequenciamento de alta performance, ela é uma ferramenta extremamente importante para a metagenômica, né? Nada mais é do que o estudo de um conjunto de genomas distintos de organismos de qualquer ambiente, né? Seja ambiente aquático, ambiente terrestre, certo? E você pode acessar esses genomas de duas principais formas, né? Os genomas completos, que é que a gente chama de metagenômica shotgun, tá? Ou esses genomas parciais, né? Que é a metagenômica de amplicon. É onde, na verdade, a gente acaba sequenciando regiões gênicas que são importantes como barcoding, né, para identificação molecular das espécies. É aquilo que a gente chama de metabarcoding. E, teoricamente, esse estudo, ele é, no seu princípio, digamos, aquele que dá um acesso, teoricamente, 100% do recurso genético de determinado ambiente, certo? Então, se eu tiver uma amostra de água, uma amostra de tecido vegetal, uma amostra de tecido animal ou de solo, teoricamente eu consigo extrair todo o DNA existente naquela amostra e consigo fazer o sequenciamento e ter acesso à informação, à diversidade existente naquela amostra, certo? Como é que funciona isso, né? Esse metabarcoding, né? Basicamente, você tem uma amostra, né? Vamos falar da amostra de solo, que é o caso aqui que a gente vai falar. Tá? Nessa amostra de solo, então, a gente tem uma comunidade fúngica, uma funga específica que vive ali, certo? Independente se ela está ativa ou não, certo? Você tem DNA de fungos numa amostra de solo, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é preparar essa amostra. Né? Você precisa fazer uma extração do DNA total que existe nessa amostra, certo? Uma segunda etapa é a amplificação do DNA e o sequenciamento de regiões que são consideradas barcode para identificação das espécies, né? No caso dos fungos, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que é a região ITS, que é esse espaçador aqui, ela foi denominada como barcode, né? Não é universal, digamos, não funciona para todos os fungos, certo? E existem duas técnicas, duas plataformas, dois meios de fazer esse sequenciamento, né? Uma que te dá no final fragmentos menores,
certo? E outro que te dá fragmentos maiores, né? E cada uma delas tem a sua particularidade aí, certo? Bom, depois do sequenciamento de alta performance, então, o que você precisa fazer? Um controle de qualidade desse teu produto, digamos, né? Então, muitas vezes você tem sequências de diferentes tamanhos, você precisa eliminar as sequências, você tem sequências fracas, né? Você tem quimeras, então você precisa fazer uma limpeza, uma curadoria, digamos, nessa sequência, né? Depois disso, né, seguindo um pipeline específico, né, que utiliza vários softwares, você faz um cluster, uma clusterização, digamos, dessas sequências, né? E sequências com alta similaridade, como, por exemplo, 97, 98, 99% de similaridade, elas acabam se agrupando. E esses clusters a gente acaba chamando de unidades taxonômicas operacionais, que teoricamente seriam as espécies, né? Ou seja, aquele conjunto de sequências similares significa uma espécie, são vários reads de uma determinada espécie, certo? Para a assinatura dessa unidade taxonômica operacional, a gente acaba selecionando uma sequência de referência, que é aquilo que a gente chama de sequência centroide. E é essa sequência centroide que a gente busca uma anotação taxonômica, lá em bases de dados, ou seja, a gente busca uma identificação molecular em bases de dados, principalmente essas que são curadas por taxonomistas e que depositam lá as sequências centroides, né, de qualidade, né, de referência que a gente costuma falar, né. A partir dessa identificação, vamos dizer assim, a gente consegue fazer uma anotação ecológica, a gente consegue entender quais são os grupos de espécies que representam determinados grupos funcionais, né? Tem diferentes estratégias de nutrição, né, onde vivem e tudo mais, ok? Então, basicamente, esse é o método que você vai desde da amostra até as sequências, a identificação das suas sequências, né? Aquilo que a gente chama de meta-barcoding, certo? O solo, ele é, na verdade, uma fonte muito importante para acessar o conhecimento sobre a diversidade. Hoje, na verdade, o solo é considerado o substrato mais diverso, né, baseado nos dados conhecidos atualmente. Por quê? Porque por vários motivos, na verdade, né? Um deles é porque você consegue, em poucas gramas de solo, resgatar centenas de espécies de fungos, né, de DNA de espécies de fungos, certo? Aqui tem um gráfico que mostra, tá, faz uma comparação do número de OTUs, né, da riqueza recuperada de diferentes amostras, de plantas, de solo, ambiente aquático, ambiente animal, né, e a diversidade maior está relacionada com o solo, né. Uma das respostas possíveis para pode explicar isso, na verdade, é que essa alta diversidade de fungos em solo se deve provavelmente à radiação de táxons fúngicos em um nicho ecológico aberto, quando ecossistemas terrestres primeiro se desenvolveram. O que isso quer dizer? Que muito provavelmente isso é um produto da evolução também, certo? Mas a gente tem que levar em consideração o método também, né? A gente sabe que hoje em dia a grande maioria dos trabalhos de metagenômica acessam principalmente o solo, né? Pode ser que no ambiente aquático a gente tenha uma diversidade muito maior, mas tem bem menos trabalhos, bem menos pessoas trabalhando com isso, certo? Além disso, a gente sabe, né, por uma questão gravitacional, que tudo que está flutuando acaba parando no solo em algum momento, né, com a chuva, né? Então, na verdade, o solo é um depósito extremamente importante de diversidade. E essa é uma das coisas principais que eu gostaria de deixar claro na minha fala de hoje. Tá? Os fungos, por sua vez,
também são extremamente importantes para os solos, né? Eles desenvolvem uma grande quantidade de papéis ecológicos que são fundamentais para a qualidade do solo, para a vida do solo, vamos dizer assim, para a estruturação do solo, né? E são fungos saprófitas, né, sapróbios, são fungos simbiontes que estão associados com micro-organismos ou com macro-organismos, né, além de patógenos, entre outros fungos que estão associados ao solo, né. Mas os fungos, de modo geral, eles estão muito relacionados com os ciclos biogeoquímicos, certo? Então, por exemplo, o ciclo do carbono, ele é totalmente dependente dos fungos, para vocês terem uma ideia, né? Os fungos também fazem essa mediação nutricional, esse balanço mineral entre o componente abiótico e o componente biótico, né? Através das micorrizas, né, que as plantas obtêm essa nutrição mineral, né? Através das micorrizas, por exemplo, que acontece essa regulação de carbono no solo, ou seja, a passagem de carbono de uma planta para outra, etc. Tá? Então, os fungos são extremamente importantes para o solo. Assim como o solo é importante para a diversidade de fungo, a diversidade de fungos é extremamente importante para a estruturação dos solos. Eu queria mostrar para vocês esse trabalho de Tederso, colaborador de 2014, que é um trabalho de referência, né, onde eles fizeram várias amostragens de solo, né, de vários ecossistemas diferentes de todo o planeta, certo? E porque eles queriam encontrar padrões de diversidade do solo, né, diversidade fúngica do solo, né? E uma das conclusões principais do trabalho deles é que as regiões tropicais têm alta taxa de endemismo. O que isso significa? Que existe uma grande diversidade que é única, exclusiva, que só existe nessas regiões tropicais, né? Mas eles também encontraram várias espécies de fungos que são cosmopolitas, né? E lá no meu estudo de caso eu vou chamar atenção para isso, para mostrar para vocês, tá? Aqui nesse mapinha eu também queria chamar atenção, porque percebam que não existe amostragem, né, para o Brasil, certo? Nesse trabalho, tá? Então, é uma justificativa importante também para a gente realizar esse tipo de trabalho no Brasil, certo? Uma outra justificativa importante é exatamente um outro dado que esse trabalho traz, né? Aqui por esse mapa de calor, né? Quanto mais quente, maior a riqueza, maior a diversidade. Então percebam que a região neotropical, segundo a amostragem deles, é uma região muito potencial para reconhecimento de diversidade fúngica do solo. Tá? Nesse trabalho também tem esse outro dado bem importante, né, que eles, na verdade, caracterizam a composição, né, de fungos nos diferentes ambientes que eles amostraram, né, mas eles conseguem um padrão global aqui, onde mostra claramente que uma grande proporção de fungos encontrados no solo são Basidiomycota, principalmente agaricomycetes, né? E aí existe uma outra grande quantidade de outras classes que são de Ascomycota, mas também existem outros filos, né, que compõem essa diversidade de fungos dos solos, tá? Isso é um dado importante e a gente vai ver para frente por que eu estou mencionando ele aqui. Tá? Bom, como eu disse, então eu tinha selecionado 2 estudos de caso para mostrar, mas em virtude do tempo eu vou mostrar somente esse do gradiente altitudinal que a gente tem aqui em Santa Catarina e vou deixar o da Amazônia para um outro momento, tá? Então vamos lá. Aqui em Santa Catarina, todos sabem, a gente tem um gradiente altitudinal por conta da Serra Catarinense, né? E não é uma variação espacial muito grande, mas é uma variação altitudinal considerável, né, que vai do nível do mar aqui em Florianópolis a 1.800 metros, lá em cima, lá em Urubici, lá no Parque Nacional de São Joaquim, por exemplo. Né? Então, a gente fez amostragens de solo em 3 estratos altitudinais, né? Um de 0 a 200 metros, outro de 400 a 600, né, sendo um intermediário, vamos dizer assim, e o mais extremo aí de altitude, que seria de 1.400 a 1.700 metros, lá no Parque Nacional de São Joaquim. Tá? Além disso, a gente coletou
também informação sobre os tipos vegetacionais associados a esses estratos altitudinais, e também fizemos a caracterização físico-química do solo. Tá? Como eu disse, eu vou apresentar aqui alguns dados que são parciais ainda, né, mas que são bem interessantes. Bom, como que a gente procedeu? Né? A partir da coleta das amostras, né, nos diferentes estratos altitudinais, a gente fez a extração de DNA metagenômico, certo? A gente fez o sequenciamento, principalmente da região ITS2, que é um barcode para fungos, né? Depois disso, essas sequências passaram por uma série um pipeline de bioinformática, né? Para anotação taxonômica, né? Curadoria dos OTUs, e também a anotação ecológica, tá? Que eu vou apresentar para frente um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente recuperou mais de 1.500 OTUs, teoricamente mais de 1.500 espécies na nossa amostragem, né? E vocês podem ver aqui pelas curvas, com relação aqui à riqueza das espécies, que a gente praticamente não consegue, mesmo tendo uma profundidade considerável, né, de sequenciamento, ou seja, de 50 mil reads, a gente não consegue uma estabilização dessa curva, né, para uma suficiência amostral. Né. Isso, na verdade, mostra que os nossos dados, eles podem ser muito mais ampliados, não só aumentando, digamos, o número de reads aqui, né, essa profundidade de sequenciamento, mas também com novas amostragens, tá? Então, esse é um dado extremamente importante, que mostra uma diversidade altíssima, e uma diversidade maior ainda potencial que pode existir nesses ambientes. Tá? Com relação à diversidade alfa, através do índice de Shannon, que leva em consideração a riqueza e a abundância, vocês podem perceber que o extrato intermediário é o que apresentou maior diversidade. Né? Em seguida vem o de maior altitude, certo? Embora a riqueza seja maior aqui no de altitude, né? Mas o Shannon, então, mostra que o intermediário é o mais diverso. Tá? Outra coisa interessante, né? Olhando para o qualitativo dos dados, ou seja, a diversidade beta, ou seja, a composição de espécies, a gente percebe aqui nesse gráfico dois grandes grupos, né, duas composições de espécies distintas, certo? Isso mostra que a gente tem nessa nossa amostragem, pelo menos, uma funga particular na altitude e outra muito diferente na região mais baixa, né, mais no nível do mar, ok? Esse dendrograma aqui, que é uma análise de agrupamento, só reforça, né, a nossa amostragem. Na verdade, aqui a gente pegou cada ponto e comparou entre eles, né, essa similaridade de composição da comunidade. E a gente percebe, então, uma comunidade bem formada, né, da funga que existe lá no estrato de maior altitude, né, outra composição bem particular aqui, e a outra é intermediária, né? Aqui, por esse gráfico, a gente consegue ver claramente que existem apenas das 1.500 OTUs, apenas 43 são compartilhadas entre os três estratos. Ou seja, isso é praticamente nada, né? Ou seja, a nossa amostragem ela é muito complementar, se a gente for considerar a diversidade toda, né, desse ambiente, certo? E quando a gente pega os extremos, essas espécies em comum, elas são menores ainda, né? Então, a gente tem um número de OTUs muito maior na altitude, né? Um número relativamente menor na região aqui de Florianópolis, né? E em comum existem apenas 28 espécies. Todas as outras espécies são únicas, né?
desses ambientes ou desses estratos altitudinais. Nessa outra análise aqui, eu queria chamar a atenção para ascomicota e basidiomicota, que são as barras amarela e roxo, respectivamente, tá? Vocês podem ver que a composição aqui, taxonômica, ela varia, dependendo da amostragem, mas são os filos mais frequentes aqui na amostragem, certo? Percebam que aqui em P1 e P2, nessas duas amostras, não tem basidiomicota praticamente, né? Aqui quase não tem e aqui não tem. Essas duas amostras são de campos de altitude, tá? Então, esse é um dado que a gente precisa ainda explorar, né? E tentar entender por que não existe uma diversidade alta aqui, né, de basidiomicota, como existem em outras amostras, certo? Mas o principal que eu queria chamar a atenção nesse gráfico é essas barras esverdeadas, que mostram o quanto de OTUs a gente não tem identificação no nível de filo. Ou seja, muito provavelmente são filos diferentes daqueles 18 que hoje representam a última classificação aí dos fungos. Então, é um dado muito interessante, tá? Que a gente precisa aprofundar para ter um conhecimento maior sobre a diversidade de fungos, né? E os nossos dados, por mais que sejam preliminares, já mostram isso para a gente. Esse outro gráfico aqui, ele, na verdade, faz uma distinção, mostra as classes, né, quais as classes mais representadas dentro de cada filo, né, em ascomicota aqui, basidiomicota, entre outros que tem aqui, mas eu quero chamar de novo a atenção para esse ramo principal aqui, né, onde apresenta uma grande diversidade não conhecida, que não se encaixa em nenhum dos filos conhecidos até hoje. Tá? Aqui eu tenho uma tabela onde eu trago 4 espécies, são as 4 espécies mais abundantes da minha amostra, isso quer dizer que elas ocorreram em várias daquelas amostras realizadas, né? Percebam que tem 2 leveduras, e uma das coisas interessantes é que são espécies consideradas praticamente cosmopolitas, de ampla distribuição, né? Então, por um lado, a gente tem uma grande diversidade desconhecida, muito provavelmente existem aí muitos endemismos, muitas espécies novas, gêneros, famílias, né, que precisam ser estudados, mas também existem espécies comuns, vamos dizer assim, né, cosmopolitas, que ocorrem na nossa amostragem. E o mais interessante de tudo é que, de modo geral, essas com distribuição mais ampla são as mais abundantes da nossa amostra. Então, também tem uma outra aqui de zigomicota sensuato, que também tem uma distribuição bem ampla, e a gente conseguiu resgatar um macrofungo, né? Ou seja, material genético de um macrofungo, um Stereopsis, que ocorre na nossa amostra, né? Ocorre na região tropical, né? Teve essa identificação, muito provavelmente é uma espécie nova. A gente tem uma espécie de Stereopsis que a gente está tem a coleta do basidioma e a gente está estudando, né? Talvez seja a mesma espécie, ou até podem ser espécies diferentes do mesmo gênero, né? Mas isso tudo está em estudo ainda. Tá? Bom, então com a taxonomia a gente consegue fazer uma anotação ecológica, certo? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para o modo trófico, né? Ou seja, os mutualistas, os patógenos e os saprótrofos, né? Percebam que a gente tem, independente do extrato altitudinal, a gente tem mais ou menos o mesmo padrão, mais ou menos a mesma composição aqui, tá? Agora, quando a gente vai para as guildas, ou seja, que são o grupo de espécies que tem particularidade na sua estratégia de obtenção de energia, né, por exemplo, líquens, endófitos, né, micorrizas orquidoides, saprófitos de madeira, patógenos de plantas, entre outros, a gente vê, na verdade, aqui uma alta diversidade funcional, tá? Ou seja, com o mesmo padrão, independente do extrato altitudinal, mas a gente percebe aqui uma diversidade funcional alta também associada a esses ambientes,
certo? Então, uma informação importante que a gente precisa explorar. Bom, esses são os resultados desse estudo de caso. A gente precisa agora relacionar esses dados todos à caracterização físico-química, né, do solo, certo? E também aos tipos vegetacionais. Então, como eu disse, são dados preliminares que a gente ainda precisa trabalhar um pouco neles, né, para apresentar. Mas, para fechar a minha fala, eu queria, na verdade, só mostrar para vocês uma comparação aqui que eu fiz, tá? Para vocês terem uma noção da mensagem final que eu quero passar, tá? A gente gerou esse gráfico de barras, né? Na verdade, nessa primeira barra aqui tem o número de espécies que são espécies de solo, tá? Que ocorrem na Mata Atlântica como um todo, tá? E que está registrado no Reflora, né? Então, tem aí 608 espécies de solo registrado no Reflora, né? E a nossa amostragem, ela é praticamente o dobro, ou seja, numa única amostragem de metagenômica, a gente recuperou 1.500 OTUs, teoricamente, 1.500 espécies, né? Ou seja, é mais do que o dobro daquilo que se conhece para a Mata Atlântica como um todo, de espécies de solo, certo? Bom, mas você recupera, a partir da metagenômica, não só espécies de solo que estão ativas no solo, você recupera DNA inativo também, né? DNA de esporo, enfim, DNA de endófitos e tudo mais. Mas isso é uma informação importante que mostra por que o solo é importante para a gente investir em estudos de diversidade, né? Além disso, 553 OTUs dessa nossa amostragem, a gente não tem uma identificação. Ou seja, 1/3 da nossa amostragem, a gente não sabe que filo pertence. Isso é um dado muito importante, né? Que mostra o quão os fungos são potenciais para novas descobertas, né? A mesma coisa a gente vê para a classe, né? 588 OTUs não tem identificação no nível de classe, e de gênero, quase 1.000 OTUs, quase 1.000 espécies, aí vamos dizer que a gente não sabe que gênero pertence, certo? Então, só para fechar, então, essa é a ideia, né? Mostrar como o solo é importante para a gente conhecer sobre a diversidade de fungos. Ok? Apresentação, né? A taxonomia é sempre um grande desafio. E o maior desafio também é termos taxonomistas que nos ajudem a explorar de uma maneira, né, com maior precisão, né, no que se refere à identificação, à nossa biodiversidade, né? É um trabalho muito bom, muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, entre cada palestra eu vou abrir para uma pergunta, porque às vezes a gente pode ter pessoas que precisam sair, né? Como o tempo é longo, são 3 explanações, pode ser? Então, Sim, Ricardo, eu não sei se te chamo de Lisandro ou Ricardo. Ricardo é mais comum para mim que meu irmão é Ricardo, eu acabo sendo Ricardo. tanto faz, pode escolher, sem problemas. Temos uma pergunta do Dr. Paulo de Souza, lá de Portugal, da Universidade de Coimbra, que está aqui conosco, colega de trabalho. Não sei se você consegue ver a pergunta aí, não? Deixa eu ver, só um minutinho. Vou ler para você, então. Os métodos de metabarcoding captam a variabilidade genética intraespecífica? Se sim, qual o erro em originar uma sobreestimação de riqueza? Obrigado. Certo. A riqueza ela pode ser tanto superestimada quanto subestimada, né? Nessa técnica, né? Vai depender muito do limiar de similaridade para o agrupamento das sequências, né? Então, a gente costuma colocar lá 97, 98% de similaridade entre as sequências. A gente sabe pela literatura que essa similaridade ela é
confiável hoje em dia para a gente separar diferentes espécies, né? Ou reconhecer diferentes reads, diferentes sequências como pertencentes a uma mesma espécie, né? Mas, então, como eu disse, então, existem evidências que apontam taxas de similaridade que potencialmente servem para a identificação das espécies de forma relativamente precisa, né? Que é esse caso que eu falei, né? Ok? E acho que respondi, não sei. Paulo, respondi? Ok, não sei, tem que olhar o chat aqui. Nós temos uma outra pergunta da Alejandra Gabriela Becerra. Ela está perguntando aqui a respeito à taxonomia de grupos funcionais de estudos do caso apresentado, né? Qual poderia ser a razão de que não aparecem fungos micorrízicos avasculares, glomeromicota? Oi, Alejandra, tudo bem? Legal a tua pergunta, viu? Realmente, em virtude do tempo, eu tive que cortar um estudo de caso da Amazônia que eu queria ter apresentado e também acabei cortando algumas coisas, né? Uma delas é que é exatamente esse dado que você traz aqui, né? A gente não viu muitos dados de glomeromicota na nossa amostra, né? Olha, muito provavelmente porque as amostras não foram, a gente não fez essas amostras na risosfera, então muito provavelmente a gente não conseguiu coletar isso. Como eu disse, o nosso N amostral é 13, né? É uma amostragem relativamente baixa. Claro, cada amostra dessa ela é composta, né? A gente acaba coletando em vários lugares próximos e acaba fazendo uma amostra composta, né? E a partir dessa amostra a gente tira uma grama praticamente de solo e faz extração de DNA total, né? Então, assim, teoricamente, o método ele é muito mais preciso que qualquer outro método que existe para acessar a diversidade, mas ele também precisa ser replicado, repetido, né? Porque a gente sabe que existe uma grande diversidade aí que a gente não necessariamente vai conseguir pegar tudo de uma vez só. Não sei se respondi. Mas essa é uma das coisas que a gente está discutindo, viu, Alejandra, no trabalho, como eu disse, são resultados preliminares, a gente quer entender. A ideia agora é a gente relacionar esses dados com os diferentes ambientes, né, os diferentes pontos de amostragem, né, e também com a composição, a estrutura, né, físico-química do solo. E aí a gente vai tentar responder essas perguntas de uma forma mais precisa. Ok? Obrigado pela tua pergunta. Osmar, eu acho que está mutado o seu microfone. Ricardo, obrigado. Nós temos mais uma pergunta da professora Zaida, lá de a professora Zaida Antonioli, lá da Federal Santa Maria, onde ela faz um elogio à tua palestra, né? Excelente. E ela pergunta como podemos conseguir os isolados desses fungos, se é que será possível, sabendo da existência deles via metagenômica. Olha, acho que na primeira parte da minha fala eu mencionei, né, que a metagenômica ela tem uma informação, né, que teoricamente é muito mais precisa, muito maior, digamos, do que outras técnicas, né. É muito provável que muitos desses fungos que a gente recupera na metagenômica a gente não consiga cultivar, certo? Então, o que a gente tem de informação são as sequências mesmo. Uma forma de buscar cultivos, né, isolados desses fungos é ir lá para o campo, naqueles ambientes, e tentar fazer isolados do solo, né? Mas aí são outras técnicas, né? E tentar depois fazer molecular desses isolados para ver se bate com as espécies que apareceram da metagenômica, né? Eu acho que eu falei, inclusive, de um macrofungo, Stereopsis, que a gente tem coletas de uma espécie de Stereopsis aqui. É uma espécie que a gente estava tratando do ponto de vista morfológico. Estamos avançando agora com as análises filogenéticas moleculares dessa espécie para entender se é uma espécie nova ou não. E aí a gente nos deparamos com a informação de que tem dados genéticos dessa espécie no solo, né? Então, através da nossa metagenômica. Depois, em algum momento, a gente vai ter que fazer esse match para ver se é a mesma espécie ou não.
Tá? Ok, professor Ricardo, muito obrigado aí pelas prontas respostas, né, e pela palestra. Nós vamos dar sequência, segura aí que no final a gente vai abrir um debate, né, com Tá todos bom. nós juntos aí, Obrigado, Mário. mas... Desculpa passar um pouquinho do tempo. Não, isso faz parte também. A gente vai tentando moderar, né, mas faz parte mesmo, né, muita coisa interessante, é pena que a gente tem essa limitação de tempo. Eu gostaria de, na sequência, então, apresentar